Atos capítulo 8, verso 1 até o verso número 8. Vamos ler a partir desse verso primeiro, a segunda parte do versículo primeiro, tá? A segunda parte diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos foi trazida nessa oportunidade, nessa noite, e sabemos que essa palavra é, ó Deus, o poder do Senhor para trazer entendimento, compreensão acerca da vontade, da direção que o Senhor tem para a Tua igreja nesta noite. Senhor Deus, por isso nós pedimos que não apenas ela seja interpretada, que ela seja, ó Deus, traduzida, ó Pai, mas que ela seja revelada pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito traga a revelação sobre o meu e todos os corações aqui. Queremos, ó Deus, sair daqui entendendo qual é essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fale, ó Deus, aos nossos corações, não somente aos que aqui estão, como também aos que acompanham em suas casas, acompanham, ó Deus, à distância, em lugares, ó Pai, que seria difícil estar ali, até mesmo seria difícil os irmãos chegarem até aqui, mas a Tua palavra, através desse recurso, chega agora, ó Deus, aos corações, e eu sei que ninguém está, ó Pai, nessa hora, conectado em vão, mas, ó Pai, a propósito do Senhor, e que esse propósito se cumpra nessa vida, aonde quer que ela esteja, para a glória do Teu nome, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Amados, eu quero sugerir para a nossa meditação um tema: em tempos difíceis, devemos amar ou abandonar a Jesus? Em tempos de dificuldades, o que nós devemos fazer? O que se deve fazer? Talvez seja uma pergunta um tanto quanto fácil de responder, né? Talvez lógica, né? Partindo pelo lado da lógica, né? A resposta seria, mas é lógico que nós temos que amar ao Senhor. Só que entre uma resposta rápida, né, impensada, e na realidade, na prática, há uma distância muito grande. Talvez seria bom que se acompanhasse essa lógica, né? Que aqueles que encontram dificuldade em lutas e em situações difíceis, adversas, viessem, ou talvez se achegassem ao Senhor. Mas a gente sabe que a realidade ela é totalmente diferente, né, dessa resposta automática que se dá. E uma outra pergunta que eu trago aos irmãos para o início da nossa meditação é a seguinte: o que estão fazendo os da Igreja de Cristo que escaparam da pandemia? O que eles estão fazendo nesse tempo? O que está sendo feito por aqueles da Igreja de Cristo que escaparam da ação dura e terrível da pandemia, que nós ainda oficialmente não se foi declarado o final dela, mas a diminuição, enfraqueceu-se o vírus, o poder letal. A gente sabe que se tem hoje, né, uma força de tratamento daquilo que já se desenvolveu no mundo, mas não acerca daqueles que escaparam, mas especificamente de um grupo apenas no mundo, que a gente sabe que não são todos,
mas aqueles que se denominam Igreja de Jesus, o que eles estão fazendo? E eu quero pensar com você acerca dessa narrativa. Será que nós estaríamos enganados ao afirmar que a igreja de hoje, ela está no mesmo empenho e amor, comparada à igreja de Jerusalém, quando ela enfrentou a perseguição por causa da morte de Estevão? Conhecida como a primeira perseguição, ou talvez abertura da igreja, da trajetória da igreja de Cristo na terra, a qual tinha começado primeiro em Jesus, e ele disse: olha, o Senhor não é diferente do seu servo, não é diferente do seu Senhor. Então a perseguição também virá sobre a casa do Senhor e sobre os servos. Então ele falava isso sobre nós, que veio sobre ele perseguição, e o mundo nos odeia. Jesus deixa bem claro isso aos discípulos, né, porque odiou primeiro a ele. Mas a igreja começa a enfrentar uma luta, uma perseguição, e ela se perdura até os tempos atuais, até os dias de hoje. Talvez não seja como, né, aqui no Brasil, como em alguns países ainda no mundo, que não se pode ter um exemplar como esse da Bíblia. E nós temos países no mundo em que a Bíblia ela é rasgada, as páginas, e distribuído por cada irmão, quando ele pode ter uma folha dessa, porque se ele for pego pelas autoridades, ele recebe uma pena de morte. Há lugares, como na China, a Bíblia ela é aberta, e para você ler um trecho pequeno da Bíblia, você tem que agendar, e você faz parte de uma fila, e você tem um tempo muito pequeno, no seu momento, de você ir e ler aquele trecho, aquela parte da Bíblia, e aí, venceu o seu tempo, você tem que sair, e outro venha. E tem lugares que você não pode ter o exemplar. Há uma perseguição muito grande, há lugares que você não pode professar a fé em Jesus. Será que seria muita presunção da nossa parte, ou estaríamos enganados, equivocados, se nós comparássemos a igreja de hoje? Eu falo da igreja brasileira, talvez mais especificamente a igreja sul-mato-grossense, ou talvez, para ser mais específico, a igreja em Campo Grande. Mas para não envolver tantas pessoas, a igreja do norte da cidade de Campo Grande, talvez para não envolver outros também, ser equivocados e agir de forma, né, ruim, errado, sem conhecer, ser mais específico, como a busca de uma localização por satélite, esse pinguinho cair nesse lugar, nessa casa, nesse endereço, e a pergunta é: como? Será que se fosse declarar a igreja Portal do Gramado, Batista, será que estaríamos equivocados em dizer, em afirmar que ela está no mesmo empenho e no mesmo amor da igreja de Jerusalém, quando essa igreja enfrentou aquela perseguição devido à morte e o testemunho de Estevão? Queridos, para você entender um pouco do que se aconteceu naquele período, talvez você não conheça esse relato, mas os relatos históricos dizem que no mesmo dia em que Estevão foi apedrejado, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado por professar a Jesus e confessar, e era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um diácono, na sua função e no seu ofício, ele amava o Senhor e servia o Senhor e servia as pessoas. Naquele dia em que ele foi morto, em que ele foi apedrejado, levantou-se grande perseguição à igreja. O povo havia sido agitado pelos membros da sinagoga num dia anterior, quando ele foi acusado, quando Estevão foi acusado de blasfêmia. É interessante a semelhança que o diabo ele é acusador, ele é mentiroso, e a gente tem que tomar cuidado com um negócio chamado mentira, porque isso vem do diabo, e não se deve lembrar somente quando as pessoas denominam um dia do ano, para que até os crentes ficam brincando, como se fosse bonito brincar, mas ao invés de pisar na cabeça dele como mentiroso, será que seria, né, bonito isso? Mas o diabo, assim ele fez com Jesus,
e ele foi condenado porque ele também blasfemou. Não tinha acusação. Aí levantou alguém e falou assim, ele blasfema, ele fala que ele é Deus. E aí eles levantaram uma acusação e compraram alguém. Da mesma forma também, e ele continua. O diabo continua agindo na mentira e enganando a muitos. Naquele tempo, Estevão foi apedrejado e acusado de blasfêmia. Naquele período, os fariseus, que eram como que um partido religioso muito forte na política e determinava as ações ali junto à liderança, os fariseus, junto com outro partido também muito conhecido e poderoso também na sua interpretação da lei, os saduceus, eles se diferenciavam, eles se competiam na sua interpretação, mas por conta daquele desejo comum em colocar de lado, ia tentar atrapalhar e calar com a igreja, eles se uniram, eles se juntaram na condenação, e entre eles, assim, figurava um jovem que estava iniciando os passos de destaque em meio aos fariseus, ao farisaísmo, um jovem chamado Saulo, um homem muito comprometido na sua interpretação da lei, e até mesmo na sua defesa daquela interpretação. E aquele jovem, ele havia assistido e ele havia aprovado a acusação e a execução de Estevão. O texto vai dizer que Saulo consentia na sua morte. A primeira parte do versículo 1 do capítulo 8, que eu não li, eu quero destacar agora. O capítulo 8 de Atos começa assim: e Saulo consentia na sua morte. Aqui está dizendo, Saulo, ele aprovou a morte, ele permitiu, e não somente permitiu, como o próprio apóstolo, depois no seu testemunho, mas no final, na narrativa de Lucas, no capítulo 27, ali do 26, quando ele está narrando sobre a sua trajetória de vida, a sua experiência, ele vai falar sobre aquilo que ele presenciou deste evento. Naquele período em que Estevão começa a ser acusado e depois é apedrejado, Saulo, esse jovem fariseu, discípulo de Gamaliel também, ele agora é levantado como que um líder, pelo destaque, pela sua eloquência, pela sua maneira de defesa, e ele assim permite isso, ele consente isso. Saulo então passa, pelo que nós entendemos, a ser como que um líder da perseguição da igreja. E aí ele tem todo o poder e toda a argumentação para algemar e manter preso, levando preso tanto os homens quanto as mulheres. É o que nós vemos no versículo de número 3, que diz, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres ao cárcere. É colocado como se fosse na posição de líder, em destaque, aquele que assumiu, ou assume essa área. Como que nós estamos vendo no nosso cenário, Alguns dos líderes de deputados, senadores, tentando, e alguns outros tentando se denominar, e até mesmo por permissão do povo, ser juízes supremos sobre a nossa nação. Coisas do tipo, e sabemos que tudo isso também vem com o interesse de manter aprisionado ou amordaçado aqueles que tentam ou que tenham liberdade de professar alguma coisa que seja diferente daquilo que eles querem que seja defendido. Mas a morte de Estevão passa por essas mãos desse homem que começa então assim a liderar. A morte de Estevão e a perseguição desencadeou aquilo que nós entendemos como diáspora da igreja. Sabemos que a diáspora é a saída de um grupo de pessoas, ou talvez daqueles que são perseguidos por algum motivo, sejam políticos, seja religioso, e aqui nós vemos o início disso, a diáspora da igreja, o movimento que espalhou a igreja pelas regiões da Judéia, Samaria e outros lugares. Por permissão de Deus, havia um momento muito agradável em Jerusalém. A história da igreja vai dizer que aproximadamente mais de 50 mil discípulos foram erguidos naquela cidade, naquele tempo. Isso é, contando talvez pela história, algo muito abaixo daquilo que se alcançou. Enfim, a igreja tornou muito forte depois da ascensão de Cristo.
Depois do advento do Espírito Santo, onde a igreja foi revestida, cumpriu-se a promessa do Pentecoste, aquele dia em que a igreja começou a viver, os milagres, e naquela autoridade, o dínamo de Deus, de Atos 1:8, estava sendo vivido somente em Jerusalém, mas o dínamo de Deus não era somente para Jerusalém, mas eles estavam vivendo somente naquele tempo, e o Senhor permitiu que viesse essa perseguição. E nós muitas vezes achamos que perseguição é do diabo. Não é que Deus tem prazer no seu sofrimento, Deus tem prazer, mas o que o Senhor quer, muitas vezes Ele precisa tirar-nos da nossa zona de conforto, da nossa acomodação. A igreja estava vivendo um tempo muito especial em Jerusalém, mas no mesmo momento estava acomodada, achando que toda a salvação, ela seria somente envolvida para os judeus. E aí nós vemos que, decorrente dessa perseguição, desencadeia esse movimento. E aí, querido, o evangelho começa a ser transmitido pelos discípulos, pelos membros da igreja. E novas igrejas iam sendo formadas em várias localidades. E por que eu quero destacar? É porque o Senhor permitiu que os apóstolos, os líderes da igreja, não fossem perseguidos naquele momento. E Ele tinha um propósito, Ele permitiu que a igreja, que já era numerosa, forte, nutrida, capaz, ela saísse por aquelas regiões, por aquelas cidades, espalhando por toda aquela localidade, até mesmo lugares longínquos onde a igreja chegou, e ela chegou muito mais longe, chegando na Europa, depois da primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, já depois da conversão. Mas ali no primeiro momento, antes da conversão de Paulo, a igreja começa a sair, começa a ser anunciado o evangelho. Por quem? Pelos apóstolos. Somente os pastores, os discípulos do Senhor Jesus, os primeiros, os 12 apóstolos, um já tinha sido escolhido no lugar, daquele que tinha sido morto. Não, querido. Os membros, os discípulos que tinham sido já treinados e capacitados, e eles começam a anunciar a Jesus. E muitas igrejas são formadas em várias partes. E o que do ponto de vista humano seria considerado como uma derrota para o evangelho, nós vemos que tornou um sucesso, porque a semente do fruto da pregação daqueles apóstolos ao coração da igreja, ao coração daqueles irmãos, começa a frutificar. E nós vemos o que realmente estava dito ali no capítulo 2 de Atos, que a igreja crescia, o quê? Na doutrina dos apóstolos. A pregação, a doutrina, aquilo que eles receberam de Jesus, eles transmitiram aos irmãos, e a igreja cresceu em Jerusalém, e ela capacitada já, com toda a instrução, com toda a orientação, ela começa agora, depois de dispersa, espalhando por todas as partes, começa a levar o evangelho que eles tinham recebido. A importância disso, aí nós vemos, queridos, a importância da igreja capacitada, ela tornou um sucesso. A pregação foi espalhada pelas regiões vizinhas e deu fruto em abundância. Aquilo que eles tinham recebido, aquilo que eles levaram em seus corações, não em suas malas, que poderiam ser confiscadas, ou talvez roubadas nas partes, ou talvez nas estradas, mas o que estava guardado no coração eles levaram, e aquilo começou a frutificar. E nós vemos que o avanço espetacular da igreja se deu em meio a esse ambiente hostil e de muita perseguição, de privações por parte das autoridades e até mesmo mortes, como a narrada por Estevão. Estevão foi o primeiro, e tantos outros. Quando você vai ler no capítulo 11 de Hebreus, ali você tem um relato dos heróis da fé. E depois do autor, ele descrever desde o Velho Testamento, desde do sangue de Abel, e ele começa a falar sobre aquilo, e começa a falar sobre os patriarcas. Ele fala, apresenta alguns profetas, apresenta alguns reis, homens de Deus que vêm realmente sendo apresentados como heróis da fé, mas ele chega no Novo Testamento, e ele fala de homens que foram transpassados, passados ao meio, homens que o mundo não era digno deles. E ali nós sabemos que uma boa parte desse capítulo 11, o autor destinou aos mártires,
também do Novo Testamento. Homens que entregaram a sua vida pelo Senhor. Queridos, a igreja cresceu em meio a esse ambiente hostil, em meio a essas privações, em meio a essas dificuldades, até mesmo morte. Daí nós entendemos que nada é capaz de parar a igreja de Cristo. Mas a igreja deste tempo, ela tem se acovardado diante de algumas ameaças. Quando nós olhamos para o cenário da igreja dos primeiros séculos, dos primeiros discípulos, aqueles que vieram antes de nós, logo depois do grande avivamento, do revestimento do Espírito Santo, e o Espírito Santo continua ainda sobre nós, trazendo revelação, direção, mas a igreja desse tempo, contrapondo a pergunta que eu fiz no início, a minha afirmação é que ela tem se acovardado, ela não está no mesmo nível de intimidade. E a pergunta que muito incomoda, inquieta o meu coração é: por que isso? Sendo que nós temos não só os mesmos recursos que aquela igreja teve, como muito mais, aquilo que aquela igreja nunca teve, nós temos hoje. Você está sentado num ambiente em que aquela igreja, muitos irmãos, nunca tiveram oportunidade de chegar. Muitos irmãos desse tempo, desse relato, talvez nem chegaram na próxima cidade. Deixaram suas casas, deixaram suas propriedades, deixaram suas terras, deixaram suas famílias. Mas muitos não chegaram na outra cidade. Muitos não tiveram oportunidade de voltar. Mas pastor, por que eles foram? Porque eles já tinham encontrado o tesouro que eles precisavam. E eu pergunto, será que a igreja desse tempo, ela ainda está à busca desse tesouro? É porque ela não encontrou ainda Jesus. Mas a grande e triste verdade é que nós estamos aquém. Temos um tempo de melhor recursos de comunicação, de deslocamento, de podermos interagir, não só com os que estão próximos, mas com os que estão longe. Mas não fazemos uso desses recursos para a expansão do reino. É uma igreja que está aquém. É uma igreja que ela vive aquém. Ela está presa, acovardada. E aí eu digo, amar a Jesus não é apenas afirmar que o ama, mas amar a Jesus é desenvolver atitudes que confirmam tais palavras. E hoje nós temos uma igreja que ela tem uma resposta na ponta da língua. Onde você ama, amo. É automático. Vivemos no tempo do online, do automático, da resposta automática, mas não basta de resposta automática, como aquelas linhas que temos hoje de telefone, que são linhas comerciais, a qualquer horário que você passa uma mensagem, você recebe uma resposta. Se a pessoa está online ou não, se ela pode, mas ela te avisa. Mas você não fala com pessoas, você fala com robô. Hoje vivemos como se fosse igreja robô. E por isso que se perdeu o sentimento. Uma das coisas mais difíceis que se encontra dentro da igreja hoje é essa expressão de amor e sentimento. Isso que a gente pode chamar de tato, de valorização. Às vezes é assim, eu estou aqui porque eu quero aquilo que me favorece. Na verdade, nós estamos aqui para desenvolver a unidade em Cristo. Sermos um em Cristo. O exemplo dos irmãos dos primeiros séculos nos servem de norte, nos avaliam acerca de como tem sido o nosso amor por Jesus, pela sua obra. Quando nós voltamos os olhos para esses primeiros irmãos, esses relatos bíblicos, da nossa origem, aqui está a nossa origem, não é para nos envergonhar. Tem algumas pessoas que falam a igreja de Jerusalém, mas não é a igreja de Jerusalém, é nós, somos nós. Aqui está o relato da sua história, da sua origem. E hoje nós estamos ainda continuando essa história, de acordo com aquilo que nós começamos, ou muito longe, distante, ou totalmente diferente, desfigurado, e totalmente desconfigurado do nosso início. E a pergunta que eu trago para a nossa
para a gente aprofundar um pouco mais, é como a igreja de Cristo, ela conseguiu reagir em meio às perseguições. O que nós temos que aprender com esses irmãos? Como que esses irmãos reagiram? E quando eu falo de igreja, eu quero que você tire um pouco daquela ideia de instituição, como nós temos hoje. Mas eu falo de pessoas, como eu e você. A igreja somos nós. Como a igreja de Jesus em Campo Grande, ela reage em meio às adversidades da sua terra. E eu estou falando como você reage. Como você reage em meio à perseguição, como você reage em meio a um momento, talvez pela escassez do recurso financeiro, pelas palavras de ofensa, como é a sua reação? E eu falo como são os irmãos, a igreja, como ela reagiu, o que ela pode nos ensinar. Eu quero destacar aqui 3 características muito importantes para o nosso crescimento. A primeira delas, da reação da igreja, eu quero ler de novo o versículo 1 do capítulo 8 de Atos, que diz: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Queridos, a igreja, ela reagiu não se acovardando, a igreja não se acovardou, ela perseverou. Como que a igreja, ela reagiu em meio àquelas perseguições? Ou em meio às perseguições que vieram depois? Ela não se acovardou, ela perseverou. E aí nós entendemos que a dispersão da igreja pela Judéia e Samaria não representa a destruição do projeto de Deus, mas uma mudança de foco dentro de uma estratégia de alcançar os que também faziam parte do projeto de salvação. Talvez no início ninguém começou a entender, ninguém entendia o que era esse negócio de missões, e de fazer missões, e de levar o evangelho às outras pessoas. Não entenderam o que Jesus veio fazer. O primeiro missionário pisou nessa terra é Jesus. Ele foi enviado pelo Pai, e ele sendo enviado, ele veio cumprir o plano de amor, e ele nos enviou. Mas não somente a nossa casa, mas além dos muros da nossa casa, além das fronteiras do nosso município, além das fronteiras do nosso estado, além das fronteiras do nosso país. É por isso que ele fala, até os confins da terra. A igreja não estava entendendo. E o grande problema é que aqueles irmãos, como nós também, não estamos entendendo. Não temos entendido. Muitas vezes acabamos não orando, ou não participamos de nenhuma reunião de oração, porque de repente eu faço um pente fino, faço uma avaliação na história da minha vida, da minha casa, e falo, bom, meu marido está com saúde, eu estou com saúde, meus filhos estão com saúde, estamos empregados, o nosso celeiro está beleza, não preciso ir na reunião de oração, não, vou dormir, vou assistir novela, vou assistir qualquer porcaria que põe na televisão, e a igreja se enche de imundície. Mas ela não pensa em vir orar pelos outros. Ah, pastor, eu não consigo orar. Eu não consigo orar 1 hora. É lógico, você vai orar só pela sua casa. Você tem quantos irmãos? Ou você ora pelos seus irmãos? Quantos filhos? Você ora por todos eles? E aí? Agora, coloca o seu joelho no chão e começa a orar dentro de um propósito do Senhor, de ser um intercessor. Aí você vai entender por que Daniel precisava orar 3 vezes ao dia. É porque a pauta era grande. A igreja em Jerusalém naquele tempo, ela vivia como nós. Era como aquele crente que a gente chama de 3S, né? Salvo, sentado, sossegado. E pode colocar ainda mais um, satisfeito. Será que satisfeito? Ninguém fica satisfeito, né? Ele fica sossegado. A igreja estava assim, estamos salvos, a salvação vem para Jerusalém, para os judeus, e de repente começa uma perseguição, e aí o Senhor começa a ampliar a visão daqueles que estavam ali, e eles são desafiados a saírem, então, para não perder a sua vida, e eles começaram a entender dentro dessa nova perspectiva, estratégia, e essa saída, o Senhor revela a eles, e eles começam a falar do amor de Jesus, e é trazido ao coração deles o foco dessa estratégia de alcançar outros. E o lindo é ver nesse relato, querido, que o amor por Jesus e a sua obra estava fixo no coração daqueles homens.
Não vou dizer que foi fácil, que eles se desprenderam, que eles eram pessoas paupérrimas, que não tinham nada. Muitos abandonaram suas propriedades, sim. Mas havia no coração deles o desejo de fazer a vontade do Senhor. E eles foram entendendo ao longo que eles se desprenderam. Eu não estou dizendo que você precisa deixar tudo e ir para um lugar distante. Mas tem gente que qualquer dorzinha de barriga, qualquer palavrinha do governo, qualquer mentira nas redes sociais ou na televisão já é motivo para ele falar que a Bíblia está mentindo. É porque ele não conhece. E o pior, amados, pior, é que muitas vezes estão dentro dos cultos, de algumas reuniões. Queridos, o Senhor nos ensina nessa noite, que o Evangelho chegou até nós, chegou até mim, até você. Hoje você pode saber acerca de Jesus, é porque o Evangelho atravessou o oceano, mas antes dele chegar na beirada daquele oceano, para poder chegar até nós, nesse outro continente, pessoas portadores desse Evangelho, não foram pessoas que acovardaram, pessoas que se acovardaram diante de perseguições, não, são pessoas que perseveraram. Nós aprendemos a importância da perseverança. O Senhor quer ampliar a estratégia e deixar bem claro aos nossos corações. O Evangelho não pode chegar a só você, querido, e morrer em você. Fazendo assim, você está comendo a semente. E quando você come a semente, você acaba com as gerações futuras. Você tem que plantar a semente. E plantar a semente é você compartilhar. É você lançar na terra. Para que outros também comam dessa semente. A primeira característica dessa igreja, ela reagiu em meio às perseguições, é porque ela perseverou. Aqueles irmãos, eles perseveraram, mesmo diante de ameaças, riscos de morte, eles tiveram perseverantes. Muitos perderam seus filhos, perderam sua família, mas eles continuaram. Eu me lembro da letra do hino, que foi escrito por Martinho Lutero, é o que nós temos no Cantor Cristão. Uma estrofe, uma parte da estrofe, não sei se é a segunda ou a terceira estrofe, que ele diz: se temos que perder os filhos, bem, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos o teu reino. Será que você, como servo do Senhor, tem a confiança de que Jesus está contigo? Ou você é aquele que, quando fala de morte, você acha que alguém está te ofendendo? Tem crente que tem mais medo de morrer do que aquele que não conhece Jesus. Como que se a morte pudesse acabar com o projeto de Deus. Querido, pior é você morrer sem completar o projeto do Senhor, o propósito do Senhor. Aquela igreja nos ensina isso, que não podemos nos acovardar, precisamos perseverar. Olhamos para a realidade pós-pandemia, já estamos saindo, e nós vemos quantos ficaram pelo caminho, quantos estão pelo caminho, quantos foram engolidos por essa perseguição, quantos foram engolidos e destruídos e não conseguem levantar, e quantos estão olhando para aqueles que estão destruídos e achando que eles fizeram uma boa escolha, porque ainda vivem suas vidas espiritual de forma medíocre, mendigando, empurrado. É tempo de acordar. A Mauri falou uma coisa hoje: é tempo de acordar, esteja atento. Eu não quero colocar medo em você, mas alerta ao seu coração. Medo não resolve nada, mas o alerta sim. Segunda característica, versículo 4. O que nós aprendemos com essa igreja, o que ela nos ensina, como ela reagiu em meio às perseguições. O versículo 4 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Irmãos, a igreja não abandonou o Evangelho,
ela continuou proclamando. Mas como a igreja reagiu em meio à perseguição pelo Evangelho? Ela não abandonou o Evangelho, ela continuou proclamando o Evangelho. Ela não apenas perseverou indo para outra região, mas ela continuou indo para outros lugares e proclamando aonde ela passava. É interessante quando nós olhamos as histórias do ano passado. Lembra daquele setembro do ano passado, quando se abriu, começou a flexibilizar a pandemia? Foi em setembro do ano passado, eu me lembro, 7 de setembro. Irmãos, muitos que aderiram à modinha maligna do fica em casa, foram parar nas praias. Que bom, né? Mas muitos das praias não voltaram novamente para o ministério. Ainda estão vagando. Não tenho nada contra o turismo e contra passeio. Eu sei que foi 1 ano e meio, 2 anos, foram difíceis, e tem sido ainda tempos difíceis. Mas quando nós olhamos na história dessa igreja, nós vemos que eles foram perseguidos pelo Evangelho. Estevão foi morto por conta do Evangelho. Foi acusado de blasfêmia. Ele que proclamava e proclamou o Senhor e vivia o amor do Senhor. E eles que foram perseguidos por esse Evangelho, o que eles fizeram? Continuaram proclamando o Evangelho. Há quem olhe para a perseguição da igreja, cheio de comiseração, e lamente a má sorte do povo de Deus. Ah, coitadinho desses, coitadinho daqueles, ah, coitado de Estevão. É um mártir, irmãos. Diante de toda aquela acusação que o inimigo queria que ele retrocedesse. Mas ele apontou o dedo dizendo: vocês fizeram isso, vocês precisam se arrepender. E ele começou, diante dos seus acusadores, a receber as pedras. E o texto vai falar que Estevão se ajoelha, versículo 60 do capítulo 7. E ajoelhando-se Estevão, que invocava, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, ele clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. Um homem que foi condenado por pregar o Evangelho, ele morre amando, pregando e não espraguejando. Irmãos, ele foi apedrejado até a morte. Quantas pedradas você suporta por Cristo? Eu me lembro de um vídeo até engraçado que eu recebi nesse período aí da Paixão de Cristo. Eu não sei qual a versão da Bíblia, mas uma encenação de uma via sacra, e um lá fazendo o papel de Jesus. Aí prova quanto o homem não suportava mesmo, né, nada, 1/10, 1 milímetro dos seus pecados. E aqueles que estavam ali fazendo o papel dos soldados e dos acusadores, dele chicote. Quem lembra desse vídeo? Quem recebeu esse videozinho? E pai, de repente aquele que era Jesus, ele só não bateu a cruz porque estava amarrado no braço dele, mas ele tentou acertar com o pé. Mas é desse tipo, né, irmãos? Quantas pedras nós aguentamos, ou pedradas por Jesus? Às vezes ficamos naquele: coitado do irmão, pastor, mas você tem que entender, porque a esposa dele fez isso. Tem gente que tem dó. Alguém da casa desvia, alguém da família abandona, tem que ter dó. Mas ele estava seguindo a quem? A Jesus ou ele mesmo? Se é Jesus, amados, você acha que ele não vai sofrer pelo Senhor? Você acha que ele não tem que renunciar? Nós acabamos de cantar aqui, é muito fácil muitas vezes ser envolvido na melodia e na poesia. Tomo a minha cruz, sigo a Jesus. Será que eu tenho feito isso mesmo? Ou sou embalado pela melodia e pela poesia? Mas sempre tem aqueles que vão
agir cheio de comiseração. Coitado, olha, o meu irmão até queria, mas a fulana impediu. Meu irmão, faz ele refletir, que ele tem que olhar para Cristo. Aqueles irmãos, eles não abandonaram o evangelho, porque eles estavam olhando para Jesus. O que ocorreu foi que tanto crentes, eles passaram de cidades em cidades, proclamando o evangelho do Senhor, e salvando pecadores que estavam fora do alcance da pregação, antes da perseguição. Aqueles que estavam em Samaria, não iam ouvir se o evangelho ficasse só em Jerusalém. Aqueles que estavam na Judeia, não iam ouvir se o evangelho ficasse somente em Jerusalém. Mas a perseguição pelo evangelho fez com que aqueles irmãos tomassem o evangelho e levasse aqueles que queriam. Jerusalém não quer, mas tem gente que quer. Jerusalém não precisa, mas tem aqueles que precisam. E o Senhor começou a levar, através da vida daqueles homens. Com isso, o avanço das boas novas da salvação tornou uma profunda transformação da visão e a prática da igreja. Aí a igreja começa a entender a sua visão missionária. Jesus veio e implantou uma visão missionária, e a igreja começa a entender isso, e viver essa visão missionária, e desse modo o Senhor, por meio do misterioso agir na vida daqueles crentes, começa a alcançar pessoas perdidas, em todas as partes, mudando os povos, e cumprindo o propósito missionário, que Ele traçou, através daquilo, através daquele momento. O que nós aprendemos, amados? De repente você não pode sair de casa, você não pode sair, mas eu pergunto, naquele período em que você ficou em casa, quantos contatos você fez? O quanto você cresceu? Hoje você tem liberdade de proclamar aquilo que você aprendeu. Ficamos 2 anos praticamente, quase que parados. O que nós desenvolvemos? Nunca tivemos tanta oportunidade de estudar a Bíblia, de meditar. Mas o que cresceu foram os acessos apenas nas redes sociais. E eu pergunto, aonde estava o povo naquele período? Fazendo o quê? Buscando o quê? Se enchendo do quê? E o resultado está aqui. Onde temos aplicado aquilo que nós aprendemos? A igreja, ela não abandonou o evangelho. Ela continuou a proclamar. Desse modo, o Senhor, Ele levou a igreja a ser missionária, mesmo em meio àquelas dificuldades, aquelas lutas. Nós aprendemos com a igreja ali em Jerusalém, a igreja dos primeiros séculos, acerca disso. E não somente esse segundo, mas agora o terceiro e último ponto. Capítulo 11, nós vamos aprender o terceiro e último aspecto, outra vez, característica dessa igreja, de porque ela venceu as dificuldades. Versículo de número 19 até o versículo 21, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O que a igreja fez naquele tempo de perseguição? A igreja não se curvou à perseguição, ela avançou, alcançando corações. Quantos se curvaram em meio àquele tempo e pararam? A igreja, ela não se curvou. Havia uma perseguição, e quando nós olhamos para os fundadores da igreja em Antioquia, eles eram de Chipre e de Cirene, não eram judeus, eram tidos como talvez aqueles gentios, e eles mesmo não sendo da linhagem, mas eles tinham recebido o evangelho, e eles não se curvaram diante daquela perseguição. E a palavra do Senhor vai deixar bem claro que aqueles de Chipre e de Cirene, eles foram até Antioquia e falaram também aos gregos e anunciaram o evangelho do Senhor no versículo 20. Mas aqueles outros
que tinham chegado como primeiro, eles tinham pregado somente aos judeus, eles estavam querendo fazer e fazendo em Antioquia aquilo que faziam em Jerusalém, achando que o evangelho era somente para os judeus, e nada tinha acontecido. O grande problema é quando nós deixamos de professar a nossa fé para aqueles que precisam conhecer a Jesus. Eu não vou dizer que você não pode compartilhar com algum irmão, mas às vezes nós, como igreja, deixamos de falar do que o Senhor tem feito na nossa vida, para aqueles que precisam conhecer o amor de Jesus. Para quantas pessoas você tem compartilhado, mas daquelas que não conhecem Jesus? Ou você é daqueles que chega assim para o irmão e fala: rapaz, Deus está falando lá na minha igreja, você precisa ir lá conhecer. E tem crente convidando crente, e tem irmão convidando irmão. Se a pessoa está distante, está fraca, fortalece ela na fé, mas fala para aquele que não conhece. Quantos irmãos da sua família não conhecem Jesus, e você tem falado, seu pai, sua mãe, você tem orado por eles? Aqueles que chegaram em Antioquia, não falaram para os gregos, não falaram para os gentios, mas falaram apenas para os judeus. Mas o versículo 20 fala que alguns de Chipre, de Cirene, eles venceram o medo da perseguição. Talvez aqueles que não eram entre os judeus, ia denunciá-los, ia entregá-los às autoridades daqueles que estavam perseguindo. Paulo era uma das autoridades, que tinha carta, que tinha autorização do governo para prender aqueles que anunciavam o evangelho. Então muitos estavam ainda com medo, vivendo no anonimato o evangelho na escondida. Mas teve outros ousados, que não se curvaram diante das perseguições e avançaram. E hoje Satanás continua na mesma argumentação furada e mentirosa, dizendo: não se discute religião, nem futebol, querido. E hoje já coloca até mesmo a política. Não é questão de discutir religião, e religião não traz nada para ninguém. Jesus não chamou você para discutir religião, Jesus chamou você e a mim para anunciar o amor dele, o evangelho de salvação. Não é falar de placa de igreja, de costume. Foi o que esses irmãos fizeram. Mas hoje se fala de performance de igreja. Há uma competição. E é por isso que nada acontece. Queridos, o evangelho pregado somente para os judeus não acontece nada. O evangelho pregado somente no meio do arraial do povo de Deus não vai acontecer nada. Todos já estão salvos. O sal não salga no meio do salgueiro, do saleiro. O sal vai salgar fora do saleiro. É isso que nós temos que fazer. Nós somos chamados para ser esse sal. Talvez a experiência de Pedro, é o que alguns historiadores dizem, a experiência de Pedro na casa de Cornélio, tivesse chegado ao conhecimento daqueles irmãos que estavam em Antioquia. E eles começaram assim, diante daquela experiência, quando Pedro vai à casa de Cornélio, o centurião, e muitos ali são salvos, são transformados, e são revestidos pelo Espírito Santo, e falam em línguas estranhas. Talvez eles começam a ouvir e falam assim: olha o que Deus está fazendo entre os gentios. E aqueles são encorajados e falam: nós também precisamos falar do amor de Jesus, do poder de Jesus aos gregos. E aqueles homens começam a falar, ousados, e diante da experiência de Pedro, na casa de Cornélio, eles pregam, e o resultado foi extraordinário. Aqueles gregos creram no Senhor Jesus, e o número deles cresciam a cada dia. Versículo 21 fala sobre isso: a mão do Senhor era com eles, e muitos crendo se convertiam ao Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Nascia a igreja dos gentios. É o registro da primeira igreja de gentios, proclamada pelos gentios, 100% missionária. E nós vemos que o exemplo, a referência de igreja missionária se dá através da igreja de Antioquia. É lógico que essa igreja estava debaixo da autoridade da igreja de Jerusalém.
mas era uma igreja 100% missionária, e uma igreja que começa a anunciar agora, enviando seus líderes, e nós sabemos que a partir desse envio e desse sustento, o evangelho começa a expandir de uma força, através da primeira, da segunda, da terceira viagem missionária de Paulo, e tantas outras, que saíram, que não está nos registros da Bíblia, mas nós temos na história. Queridos, nascia essa igreja, a ordem profética, até os confins da terra de Jesus, caminhava rapidamente para o seu cumprimento. Começaram a experimentar, não somente agora em Jerusalém, não somente agora em Judeia, nem somente em Samaria, qual Filipe já tinha passado por lá, e Pedro tinha ido lá com João, e muitos sinais o Senhor tinha feito naquele lugar, mas Samaria talvez não fosse tanta referência, porque era tido por meio irmãos, eram meio judeus, misturados, mas agora o Senhor começa a levantar da tua igreja, em povos gentios, e os confins da terra começam a ficar claro na vida daquela igreja. O que nós aprendemos? Que nós não podemos nos encurvar, ou nos curvar, diante das perseguições. Toda vez que nós curvamos diante das perseguições, nós deixamos de anunciar e avançar o evangelho àqueles que precisam. E eu quero finalizar com você, querido, nessa noite. Eu quero finalizar contigo e dizer: o que nós aprendemos nesse texto é que a igreja dos primeiros séculos, ela sofreu o ódio do mundo e viveu tempos difíceis, mas ela teve uma reação certa e na direção certa. Talvez você tenha sofrido nesse tempo. Nós nunca vivemos tempos hostis e de grandes afrontas no cenário nacional como nesse tempo, porque a igreja está acordando, não só pelo fato da igreja se comprometer em também fazer diferença na história da administração pública, porque a igreja, ela tem autoridade e ela tem a sabedoria do Senhor. A igreja deve orar pelos seus governantes, mas em nenhum momento nós vemos na Bíblia que a igreja tem que ser omissa na sua postura de governar. Se nós formos olhar na palavra do Senhor, nós vemos o Senhor levantando líderes, e foi através desses líderes que o Senhor traz a ordem a muitas nações. O Senhor escolheu até mesmo homens que eram ímpios, para que trouxesse ordem, porque é Ele que governa a história. E nós temos vivido tempos de hostilidade em relação ao Evangelho, até mesmo de ódio, perseguições camufladas de opiniões. Não estou te incentivando a entrar em debates. O Senhor nos chama nessa noite a sermos igreja, e ser igreja é assumir o Evangelho. A igreja cresceu, a igreja não se intimidou. Quando nós olhamos no capítulo 12 de Atos, talvez parecia que tudo tinha passado, mas o Senhor ainda tinha que mostrar para Herodes que ele era o dono da história. Herodes, fazendo a sua fama no meio do povo, começou a perseguição agora entre os apóstolos. Tiago e Pedro foram presos, líderes da igreja, e aí Tiago foi morto à espada, e Pedro foi deixado como que de stand-by para ser morto depois, porque isso cresceu a popularidade de Herodes. Mas a Bíblia fala que naquela noite a igreja fazia oração intensa, e o Senhor enviou o seu anjo lá no cárcere e libertou Pedro das garras daquele dominador maligno, e ele foi envergonhado. O que eu quero dizer com você, querido, que hoje a igreja, ela continua sendo odiada e perseguida. Os métodos de perseguição podem ser diferentes, mas o objetivo dessa perseguição e desse ódio é o mesmo:
Por isso nós devemos resistir ao sofrimento através da nossa inteira dependência de Deus e trabalhar para que a obra salvadora de Cristo avance e alcance mais pessoas e mais lugares. Não podemos nos acovardar e ficar como que presos, como aqueles discípulos estavam, por não receber a palavra de Jesus antes da sua morte. E eles estavam presos dentro de uma casa, dentro de um quarto, dentro de um lugar fechado, escondido, a ponto que a entrada e a saída ela era controlada, e não era qualquer pessoa que fazia. E quando Jesus se apresenta a eles, no meio deles, depois de ressurreto, eles assustam, e Jesus fala: paz estejam convosco, não temais. Temos vivido esse tempo de uma igreja acovardada, uma igreja cheia de temor, uma igreja medrosa, uma igreja covarde, uma igreja que não anuncia o evangelho de salvação, porque ela não experimentou isso, ela não vive. Quantos na sua rua você tem pago um preço de orar por eles, de clamar, ou você já lançou a toalha dizendo: esse é do diabo? Alguém da sua família talvez esteja preso nas drogas, preso no álcool, e você jogou a toalha dizendo: não tem mais jeito. O Senhor nos chama hoje, querido, a declarar o nosso amor pelo Senhor. Em tempos difíceis, nós devemos amar ou devemos abandonar a Jesus? Qual é a tua escolha hoje? Qual é a tua escolha? Eu escolho amar. Amar a Jesus é, se preciso for, entregar a minha vida por Ele, que já é dele. Às vezes nós queremos fazer concessões, né, irmãos? E por isso que nada resolve. As permissões, cuidado. Nós servimos um Deus que Ele é o dono de todas as coisas. Eu quero te convidar a você declarar isso. Reinos se abalam, povos se curvam, mas nós podemos declarar que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor.